a gente está aí chegando à segunda aula da disciplina Redes Públicas de Cooperação em Ambientes Federativos, com o professor Marcos. Desejo um bom trabalho ao professor e uma boa aula aí aos nossos alunos. Tá certo. Boa noite, pessoal. Deixa eu só fechar o outro aqui. Eu acompanho pelo celular também para ver como tá, mas parece que tá tudo bem, né? Tirando o fato que hoje a gente teve um evento climático forte aqui no norte de Minas. Então, um clima bem desagradável, mas a aula nossa vai ser agradável. A aula nossa sempre é uma conversa, né, pessoal? A gente tenta fazer um momento mais tranquilo. Vamos lá. Quero agradecer pela participação suas. Eu ouvi a resposta de alguns, parece que nem todo mundo participou ainda lá no fórum. Eu achei as respostas bem completas dessa vez. Não, a última aula também, a última matéria foi bem interessante, mas essa foi muito completa. É por isso que eu sempre indico vocês para o mestrado, para ser mais do que isso, mais do que a gente faz aqui. Vamos lá, eu vou manter o nome, né, Redes Públicas de Cooperação em Ambientes Federativos, depois da conversa da nossa aula, para não ficar muito bagunçado também. E vou acompanhar bem o material. Vocês observam que a autora do material, ela foca muito em conceitos. Então, hoje a gente vai terminar essa parte de conceito para a gente tentar algo mais prático na próxima aula. E a ementa vai ser essa: desconcentração, descentralização. Vamos falar sobre cooperação e coordenação e os atores que participam das redes públicas. Quando a gente fala de desconcentração, ele representa apenas a distribuição da responsabilidade pela execução operacional das atividades dos projetos e programas, sem transferência de recurso e autonomia decisória. Pode-se dizer, pessoal, que a desconcentração ela é a parte dos papéis, né? A parte burocrática. A parte que nós vamos passar apenas responsabilidades para outros órgãos, para a gente não centralizar tudo dentro do governo. Olha esse desenhozinho aqui. Ele é o governo federal desconcentrando o Ministério da Educação e pode haver até outros embaixo, como foi o caso da CETEC, da Secretaria de Educação Tecnológica. Isso acontece com vocês quando vocês estão no gabinete do governador, o Zema, e tem a equipe do Ministério, no seu caso, não é Ministério, é Secretaria de Educação, se eu não me engano, não é Ministério. Então, e pode haver outras desconcentrações. A gente tem que entender que desconcentração é só essa parte burocrática. Descentralização de recurso. Né? A desconcentração ela é baseada em hierarquia. A gente vai receber o recurso, já vai receber tudo pronto. Ele cria um órgão, nesse caso que criou o Ministério da Educação e depois a CETEC, e é tudo ligado ao gabinete do presidente, à presidência da República. Nesse caso, é ligado mesmo, a CETEC é ligado ao Ministério da Educação e ao Ministério da Educação ao presidente da República. A descentralização já é um pouco mais complicada. É por isso que a gente cria os caixas escolares. A primeira coisa que tem que ter um CNPJ. Tem que criar uma personalidade jurídica. Ela é a transferência de recurso, deveria ter colocado aqui em preto. Essas palavras-chave vocês têm que ter para a prova, viu? Descentralização, palavra-chave, recurso. Descentralização é recurso. Desconcentração é mais a parte jurídica. De recurso e poder decisório, de como vai gastar esse dinheiro para chegar no final. De instâncias superiores para unidades especialmente menores. Isso ocorre às unidades federativas com capacidade de escolher e definir as próprias prioridades na gestão das suas ações. O que a gente vai fazer, de como tem que chegar no final. Mas tem uma certa autonomia, igual os institutos federais têm autonomia, vocês têm autonomia de gastar o dinheiro, não de como dar aula, né? As aulas são iguais. Mas como gasta o dinheiro para chegar na finalidade, vocês vão fazer licitação, não é a Secretaria de Educação que vai entregar as empresas prontas. Eu não sei se as escolas vão fazer as licitações dos terceirizados, mas pode ser que seja feita na superintendência, né? Tipo de descentralizações. Na descentralização autônoma, a unidade federada, o Estado ou município possui todas as competências decisórias para executar a prestação de serviço sob sua responsabilidade. Descentralização autônoma, isso aqui é só o conceito. A gente pode cobrar na prova, mas a gente pode entender como uma forma de prestação de serviço
que geralmente é terceirizado, não é feito de forma direta, e a empresa usa da melhor forma que ela entender. Geralmente já tem até os recursos. Imagina um transporte escolar aqui. Eles cobram a passagem e eles têm um recurso de como vai aplicar isso. É lógico que tem um contrato, né? Como vai ser isso? A limpeza urbana, geralmente a gente paga só nota fiscal, mas o pessoal, a estrutura, a vassoura, o que quer que seja, eles que se resolvem, né? Eles têm uma certa estrutura para isso. Na descentralização dependente, que é mais os órgãos que são criados, a unidade federada, o Estado ou o município possui competência suplementar, pois existem regras definidas por entidades federadas de instâncias superiores. A educação mesmo, geralmente, já vem os livros, já vem toda a estrutura. A gente constrói até a escola, não passa o dinheiro. Pode ser que tenha que ser fazer uma reforma, a gente manda o dinheiro para a caixa escolar, mas não é tão comum isso. E nesses dois tipos de descentralização, existe o pressuposto de que as unidades descentralizadas possuem todos os recursos, ou seja, faz concurso ou não faz o contrato a pessoas, já tem todas as ferramentas para você prestar o serviço, para a realização das atividades da prestação de serviços públicos. Essas descentralizações que processam com transferência de recursos são chamadas descentralizações tuteladas, dependente ou independente. Na independente, a unidade descentralizada tem todas as competências decisórias para definir como prestar os serviços públicos, mas depende, mesmo que parcialmente, de recursos oriundos de instâncias superiores do sistema federativo. Um exemplo importante é a prestação de serviços da saúde por estados e municípios no âmbito do SUS. Já a dependente, a autonomia da unidade federada é mínima, com poucas competências decisórias e recursos para a prestação de serviços no sistema federativo brasileiro. Esse tipo de descentralização não está previsto, né? Não existe praticamente. Portanto, os exemplos se caracterizam minimamente por eventos situacionais, como mobilização para campanha de combate à epidemia ou ações de defesa civil. Geralmente são ações que elas aparecem esporadicamente, elas começam e terminam. Ela não tem uma continuidade no tempo. A classificação da descentralização conforme a origem dos recursos e poder. Isso daqui é a rede, como se diz, é a rede, nós vamos falar da rede pura, que é Estado, e a rede híbrida, que é Estado, mercado, que é Estado, sociedade. Aqui a gente transfere o dinheiro da gestão interna do setor ao setor público, inclui transferências e funções de responsabilidade da União para os estados e municípios. A gente transfere o dinheiro dos estados para os municípios, transferência de responsabilidade dentro da mesma instância, federal, estadual, municipal, para suas unidades descentralizadas no espaço. Existem certas redes que elas são obrigatórias, igual esse fundo de participação do município. A gente manda do governo federal para o estado, para o município girar, quando ele não tem capacidade sozinho, os serviços públicos de atendimento ao povo. Então, ele tem as funções e responsabilidades já previstas, pode ser de meio ambiente, pode ser educação, pode ser estruturação da cidade, fazer asfalto, arborização. Geralmente, ele pode não ter esse recurso, então a gente descentraliza, manda para esse estado, do governo federal do estado, ou do estado para o município, por exemplo. Tem fundo de participação dos municípios, fundo de participação do estado. Descentralização de Estado-sociedade é o que eu queria mostrar na última aula, que não existe um tipo de rede pura, só Estado. Acontece, é bem mais comum Estado-sociedade do que só Estado. A gente pode mandar o dinheiro do governo federal, do município, e chegar no município, governo federal, estadual e municipal, mas chega no município, tem que mandar para alguma associação para fazer alguma atividade. Então, ela é Estado-sociedade. Na descentralização Estado-sociedade, a descentralização ocorre porque a gestão tem que ser democrática, a gente tem que ouvir as pessoas. Quem é melhor para fazer um serviço, geralmente, do que o próprio povo? De capacidade decisória de recursos, que normalmente está concentrada nas unidades estaduais e governamentais do setor público para a sociedade. Então, para não ficar só lá em Belo Horizonte, só onde vocês estão, como vai chegar no Cônigo Marinho, na Vaca Preta? Se o pessoal da Vaca Preta está sem água.
a gente tem que criar um programa de água para eles. A gente vai criar um órgão público lá para fazer a pesquisa, geralmente eles sabem onde você pode cavar para tirar água. Isso foi feito no PCPR, a gente mandava fazer associações, eles só apontavam ali, ó. Na realidade, eles mesmos contratavam empresas, eles faziam esse processo análogo à licitação, contratavam, era 3 orçamentos, contratavam a empresa e eles apontavam e falavam, fura lá. E geralmente, quando eles furavam, a água saía mesmo. Esses são um dos exemplos, né? Teve o Luz para Todos, o Água para Todos, a gente mandou dinheiro para as associações, eles prestaram contas e fizeram o serviço público que era para ser feito, né? Que geralmente quem recebe são associações, é muito raro o sindicato, mas cooperativa também recebe. Quando a gente teve aquela questão do queijo lá em Porteirinha, a gente tinha muita evasão das pessoas de Porteirinha para São Paulo, e para segurar, a gente começou a mandar dinheiro para a cooperativa fazer as fabriquetas de queijo. E hoje Porteirinha é referência do queijo do requeijão em Minas Gerais, no norte de Minas. Fomos nós, né, com descentralização, estado de sociedade, conseguimos resolver um problema da cidade lá. Aí nas suas cidades também deve ter algum problema que foi resolvido. O norte de Minas tem o IDENE, vocês têm o INDI, se eu não me engano. Para muitos estudiosos, a descentralização também pode ser entendida como uma estratégia que se apresenta com duas motivações de igual importância: racionalidade administrativa e democratização. Racionalidade administrativa é não precisar fazer um órgão público lá, em Porteirinha, na Vaca Preta, no Cônego Marinho. A gente manda, eles conseguem, eles mesmos resolvem. Pode ser que o posto artesiano seque, as fabriquetas quebrem, mas a gente vai sempre trabalhando outras políticas públicas, sem precisar de criar mais despesa maior para o Estado. E democratização é a participação mesmo, essas são as palavras-chave. Sempre que eu deixar o número de página e palavra-chave, vocês pegam bem, viu, para a prova. Então, descentralização tem a ver com racionalização administrativa e democratização. Aí vocês não erram. É bem indicado fazer a primeira atividade online, não fazer aquelas, a primeira atividade online está mais dentro da apostila. As outras vão ficando um pouco mais difíceis, para não falar, né? Vamos lá. E o que há de bom na descentralização? Que é a racionalidade administrativa, né? Que é a busca por eficiência, menor gasto, não precisar contratar pessoas, na utilização de recursos, democratização se coloca como associada a valores políticos, é o povo participar, igual eu falei naquela última matéria. A exemplo da universalização da prestação de serviços públicos, da equidade no tratamento de todos os indivíduos que se relacionam com o Estado e da capacidade de controle do Estado pela sociedade. O controle do Estado e sociedade não é esse controle burocrático, esse controle ditatorial. É a gente cuidar do povo mesmo. E é cuidar de tratar as pessoas iguais nas desigualdades delas, né? É por isso que o sul de Minas tem o INDI e o norte de Minas tem o IDENE, que é o Estudo de Desenvolvimento do Norte de Minas. A gente vai trabalhar com a realidade nossa aqui. Vocês trabalham com as suas, a gente trabalha com a nossa. Equidade. Em qualquer rede, as articulações entre atores, nós vamos falar quem são os atores no final, e o sistema de informação internos e externos a serem projetados também dependerão dos modelos de descentralização, cooperação e coordenação. Nós vamos falar essas definições também. Resumindo os entendimentos básicos sobre os temas desenvolvidos de desenvolvimento federativo e descentralização, devemos ratificar, fortalecer que as instâncias federal, estadual e municipal são subsistemas do sistema federativo. Você vê que a autora vem trazendo, né, o que é sistema federativo, então isso pode cair em prova. O sistema federativo está na primeira aula, nós vamos voltar muito também, senão perde tempo. O tratamento dos problemas e das potencialidades de cada uma das instâncias deve, então, considerar as variáveis de contexto relativas às instâncias de nível superior, o que resulta em uma espécie de descentralização cooperada e coordenada. Uma observação que a autora deixa sobre a descentralização é que, nesse ambiente, pode haver conflitos e concorrência. Por exemplo, no norte de Minas, nós tivemos a questão do SUS, que foi lá em Pirapora, que Pirapora, por alguma razão, se tornou referência no tratamento da AIDS, né? Das doenças que vêm advindo da AIDS. Até hoje não se sabe por quê, mas ela consegue mais recursos. Então, começa a competição, um começa a atender melhor do que o outro. Por alguma razão, Brasília de Minas teve um atendimento muito bom, no atendimento básico, ninguém sabe por quê. E quanto mais usuários, mais dinheiro ela ganha.
Os partos de Januário já foram feitos em Bocaiúva. Isso dá mais dinheiro para eles, né? Começa uma competição. Só que a competição ela não pode ser tão grande a ponto de atrapalhar. Tem que ter uma certa cooperação. É por isso que esses municípios criaram consórcios municipais para estar equalizando esse dinheiro. Quando o Pirapora começar a receber muito, a gente vai no consórcio, não, vamos dividir melhor aqui. Por que Januária não está tão desenvolvida na saúde? Teve o IDEM também, cada um fazendo uma caixa d'água, né? Aí acabou que a Caritas fez uma melhor e começou a receber mais dinheiro, depois começaram a equalizar isso. Não, peraí. O Aimaté participou também, vamos receber todo mundo junto, tudo igual, porque a gente tem que prestar o serviço. A gente tem que ter concorrência para melhorar, competição para melhorar, mas a partir do momento que a competição atrapalha, a gente tem que nivelar, ela vem para a cooperação. E isso é chamado de coordenação. Nós que somos gestores, a gente vai ajudar a coordenar isso para que um município não receba muito mais que o outro, para equalizar. Para quem estuda para concurso, a gente deixa esse daí, vocês podem ler de novo depois, né? Desconcentração cria órgão, a hierarquia, não tem CNPJ. Descentralização é dinheiro, cria entidades, que são CNPJs, né? Pode não haver hierarquia, pode, não pode, né? As entidades têm personalidade jurídica, por isso que vocês têm caixa escolar, tem que ter CNPJ para mexer com o dinheiro, para gastar, para investir, para abrir contas, tem que ter um CNPJ. Aí vai para o caixa escolar. Descentralização de recursos, de dinheiro. Desconcentração é a parte jurídica. A autora vem trazendo esse resuminho, ela traz o resumo no início. Eu estou passando o mouse aqui, vocês estão vendo governo hierárquico, né? Quando a gente tem só isso, geralmente é um governo totalitário ou então primitivo. Tudo está dentro. Tudo acontece só em Belo Horizonte, tudo acontece só em Brasília. Isso não pode, o governo tem que ser em rede. A governança tem que ser em rede. E coordenada, a partir do momento a gente também vai criando outro CNPJ, pode criar outros órgãos, coordenar e controlar eles. Infelizmente o Brasil ele está aqui, ó. Ele não está tão em rede, ele está terceirizado. A gente mandou para o privado resolve. Nem sempre a prestação de serviço é tão boa, que a gente não consegue ter o controle. São muitos terceirizados. O salário que se paga aos terceirizados é baixo. Então, vocês têm que pensar bem em terceirizar. Será que realmente é bom? Nem sempre a prestação de serviço pode ser boa e nem sempre a gente consegue controlar bem. Então, a história está sendo feita, né, pessoal? Talvez o ideal seria colocar um governo mais em rede. Governo em rede, vocês imaginam Unimontes, as suas escolas, se vocês tivessem capacidade de se gerir até mesmo ter seu dinheiro. O que a gente vai fazer? Vai cobrar a mensalidade do aluno? A gente está criando isso, a gente não sabe uma resposta de como criar um governo em rede. E a autora fala isso naquele primeiro vídeo, né? Podemos admitir que a descentralização no conceito do desenvolvimento federativo não é solução para ser prescrita, tá vendo? A gente ainda não tem, assim, algo terceirizar, vai terceirizar bem. E implementada sem cuidados especiais de todos os atores envolvidos. Nós vamos ver os atores no final, tanto no projeto como na sua implementação. Aí daí que a gente volta lá para o início, planejamento, tem que ter muito planejamento, execução, avaliação e controle. O Brasil ainda peca no controle, a história está sendo feita, espero que vocês possam fazer melhor que a gente. E aí ela vem trazendo o conceito de cooperação, a gente falou cooperação, mas não falou conceito. Ele é uma colaboração com prestação de auxílio para um fim comum, uma solidariedade dentro do sistema. A cooperação surge da existência de problemas comuns que, na percepção dos participantes da rede, podem ser mais bem resolvidos de forma conjunta e conforme já abordado dos pressupostos da atuação das redes interorganizacionais. Pode existir cooperação de várias formas, igual nos institutos federais, a gente pode criar cooperação para questão de pesquisa, né? Januária e Janaúba tem um trabalho interessante. A gente teve cooperação também, se eu não me engano, nessa questão do Covid, para criar a vacina. Em alguns momentos cooperou, outros não, né? A cooperação são quando as duas entidades, ou até mesmo dentro do sistema, as pessoas trabalham para chegar num fim. Sem competição, é difícil isso, sempre vai ter competição. Aí por isso que ela fala, a competição nas redes, por outro lado, considera que existem recursos limitados, que esse daqui é um princípio da economia, recursos limitados. E todo mundo vai lutar para ter esses recursos, materiais ou não, para serem usados na solução dos problemas e que cada organização da rede pode possuir projetos individuais.
Cada um vai pensar de um jeito para chegar na finalidade, mas tem que chegar na finalidade, né? Determinado nível de competição deve ser esperado no contexto do sistema federativo. Devido à hierarquia do sistema, as unidades federadas de nível superior podem ser responsáveis pela distribuição de recursos e autoridades para os níveis inferiores, que podem estar no clima de competição entre si. A gente manda o dinheiro, cada um pensa de uma forma, mas tem que chegar no resultado final. Ocorre também a competição por recursos entre setores, até mesmo entre os setores tem competição. Nos institutos federais mesmo, nós temos coordenações que são chefias, né? Funções gratificadas. Então, um setor fica aquela luta para ver quem vai ficar com a coordenação. Quem vai ficar, tanto faz, mas tem que chegar na finalidade que é dar aula para os alunos, que a gente dá o ensino médio integrado. Isso é comum. E a competição, ela não pode atrapalhar o produto final. O produto é um serviço, independente se ele é físico ou não, tanto faz. Mas sempre vai ser serviço. Ocorre também a competição por recursos entre setores, né? Na competição do SUS, por exemplo, pode haver alguns municípios a se especializar mais em uma área, em detrimento a outros, de mesma característica, pode lograr mais dinheiro. Eu falei por que existem os consórcios municipais. Interessante a gente falar sobre consórcios municipais, que no final eu vou deixar uma questão para vocês. Aí eu quero que vocês falem que já participou de consórcio. Começa a pensar aí, pô, já trabalhei com consórcio municipal de saúde, né? Não é consórcio de dinheiro. Já trabalhei com caixa escolar e eu vou deixar para vocês essa questão. Eu quero que vocês respondam na semana, viu? Já a competição instalada no sistema fiscal, quando vocês estão assim, no sistema fiscal, acho que vocês estão tudo de educação, não é realidade suas, mas é só um exemplo, né? E tributário, existe uma verdadeira guerra fiscal entre os estados e municípios também. Quando a gente vai na aula da Bahia mesmo, tem Cabralha, tem Porto Seguro, aí cada um fica falando que os portugueses chegaram primeiro em Cabral, em Porto Seguro, e fica aquela briga. Aí coloca o museu em Porto Seguro e o outro em Cabralha, e os turistas vão para onde tem mais esses museus, né, essas coisas. Entre o estado da Bahia e Minas Gerais, a gente tem aquela situação do ICMS. Aí algumas empresas preferem se instalar na Bahia, porque o ICMS é mais barato. Em Montes Claros, o pessoal aluga casa na Bahia e leva o carro e muda a placa. Para quê? Para pagar menos IPVA. Então, tudo isso aí aumenta a arrecadação da Bahia, né? Não é certo, espero que vocês não façam isso, porque vocês moram em Minas, né? Ficar um mês na Bahia, você não é baiano. Então, é a guerra fiscal. Infelizmente, ele não tem também um controle sobre isso. Os estados se digladiam e o governo federal deixa acontecer. A história está sendo feita, né? Talvez um dia vai ter que organizar isso melhor. O ICMS da Bahia tem que ser o mesmo de Minas. Ninguém sabe como vai ser isso. E como pode fortalecer a cooperação? Afinal, deve ser uma exigência da sociedade. O ideal é cooperar, né? Entre os fatores que podem fortalecer a cooperação, pode ser citado a título de exemplo o fator que podemos chamar de déficit de competência especializada de hospitais em grande parte do município do Sistema Federado. Para viabilizar um tratamento isomônico dos públicos-alvos, o município se organiza em verdadeiros consórcios envolvendo transferência de recursos financeiros entre os mesmos dessa sub-rede do SUS. Podemos concluir de maneira análoga ao que fizemos com a descentralização, que a cooperação não é a solução para ser desenhada e implementada sem cuidados especiais de todos os atores envolvidos. Eu deixo esse finalzinho para vocês pensar, tipo assim, até os consórcios são bons também? Será que a gente tem que equalizar sempre? Será que realmente Pirapora não tem muitos casos de AIDS? Ou são pessoas de outras cidades que colocaram o nome lá? Né? A gente tem que ver também, até a cooperação tem que ser bem pensada. Será que tudo tem que ser muito igual? Será que de fato pode ter diferença entre o IPVA de Minas e da Bahia? Um estado pode ser naturalmente, por alguma razão, mais superavitário que o outro? As conclusões abordadas de forma muito simples podem ser formuladas a partir do que trouxemos para vocês sobre o tema. A cooperação e competição se instalam não apenas horizontalmente entre as unidades federadas, mas essas com unidades de nível superior. Os entes federados podem cooperar para equacionar problemas de demanda e competir para conseguir autonomia de recursos para sua capacidade de oferta de serviço. Os entes federados podem cooperar na execução de algumas políticas públicas e competir na operacionalização de outras. Isso deixa mesmo só para a questão de prova, né? A coordenação somos nós. A partir do momento que se divide, tem que coordenar.
coordenar e controlar mesmo, a gente ficar olhando, tá fazendo certo? A gente pode ser no momento, pode ser no final, a gente pode criar política, pode capacitar o órgão, a gente pode ser assim, por exemplo, a superintendência, e tem outra forma de educação, a gente tem que capacitar o pessoal. Não é simplesmente como colocar a pessoa no caixa escolar e ele vai inventar a roda lá. Não, a gente tem que tem que capacitar, tem que coordenar, tem que ficar de cima olhando. Utilizamos o adjetivo coordenada para qualificar os movimentos de descentralização e coordenação. Assim, podemos ter descentralização coordenada e cooperação coordenada. Considerando a coordenação como relação dinâmica entre elementos que funcionam de um modo articulado de uma totalidade ordenada, você pode concluir que essa pode ser considerada uma necessidade básica das organizações e redes como sistemas de responsabilidade de instâncias superiores. Olha, necessidade básica, gente, se você não coordenar, eles erram ou fazem errado porque quer, né? Responsabilidade de instância superior, se você tentar um concurso para a reitoria, não sei. Lá, de fato, vai ter mais serviço que o campus, porque geralmente é setorial, né? Como se diz, setorial é aquele que tem mais informações e tem que passar para as inferiores. Fundamentalmente para que os princípios básicos do federalismo, que nós já demos a definição na primeira aula, da descentralização e da cooperação sejam implementados com sucesso, de fato que a política pública seja implementada, né? Como permear todas as etapas do ciclo de gestão apresentado na seção Conceitos e Expectativas, Planejamento, Execução, Avaliação e Controle, para que isso funcione, para que o sistema funcione, o sistema federativo até, né? O que a gente tem que fazer, política pública, planejamento, execução, avaliação e controle. Mais crítica para a etapa de execução, melhorar a etapa de execução do ponto de vista da sociedade, da efetividade sistêmica, um mecanismo de gestão e um processo ser gerenciado com zelo e competência. Você tem que ser bom, né? Vai trabalhar na reitoria, tem que fazer o seu melhor. Ou na superintendência, que é o caso seu, eu falo reitoria, acho que a reitoria é para os institutos, assim como a superintendência para a escola, sabe? Em primeiro lugar, podemos observar que a coordenação pode ser executada por um instrumento legal, definindo regras. Instrumento legal, pessoal, quando você vai fazer o contrato, igual vocês vão ter terceirizado, tem que ter contrato, viu? Aí vai chegar aquele pessoal para fazer o almoço lá, você tem que olhar o contrato. O que está no contrato? Como é que é o almoço? O que vai ter no almoço? Então, tem instrumentos legais definindo regras. Igual a colega falou na última aula, que tem uns ônibus que levavam os alunos. Será que esse ônibus não fala que tem que ter cinto? Parece que levava os alunos numa BR. Aí o aluno ficava com ansiedade. Será que o cinto segura, né? Tem até o parte psicológico, quando é o cinto de 3 pontos. Então, tudo isso vai estar no instrumento legal, que é o contrato. Instituindo um organismo, conselho, comissão. Pode ter conselho, pode ter comissões, né? O Instituto Federal é cheio de conselho. Tem conselhos, os pais participam, a sociedade participa. Para a questão de democracia, entre outros, ou estabelecendo pactos federativos, programas de trabalho, contrato de gestão e convênio. E gestão e convênio é contrato. Contrato de gestão e convênio. Contrato mesmo, assina contrato. Terceirizado é contrato. Esses pactos federativos, geralmente, quando a gente tem tribunal de contas para ficar fiscalizando a gente faz pacto, a gente fala como que ele vai, como que a gente presta contas, do jeito que eles querem, é do jeito que eles querem mesmo. Você pode não concordar isso, nem todo mundo consegue ser servidor público, sabe? Tem coisa que a gente não concorda, mas tem que ser, a gente não para para pensar, o que está escrito na lei é o que a gente aplica. Outra forma observada na coordenação de ações descentralizadas é a gestão em tempo real de repasse de recursos necessários às unidades executantes dos serviços prestados. Coordenar também a equalização estrutural, que buscaria manter o equilíbrio estrutural entre os entes federados por meio de política de correção. Quando você estiver na superintendência, coordenar, fazer as escolas ficarem iguais na realidade delas, né? Se uma é no centro, ela vai ter a realidade, se outra é mais periférica, vamos equalizar isso. Os institutos federais mesmo fazem isso. Mesmo português que é ensinado em Almenara, é ensinado em Arinos, mas tem a questão do desenvolvimento local e regional, né? Cada um tem uma realidade. Então, o mesmo restaurante, a mesma forma de fiscalizar o terceirizado, a gente não fica recriando a roda, não. Se o que a pessoa faz em Januário vai ser feito em Arinos, vai ser feito em Diamantina. Não é? Isso é uma racionalização do trabalho, equalizar, igualar. Isso é coordenar. Você vai ser o coordenador, né? Coordenador é gestor, é administrador público, a gente está falando de você.
de você. Vamos grave, define-se 3 funções-chave para o governo. O governo existe para quê? Você veja, está na página 40 e ela fica fazendo coisa que deveria estar na página 1ª. Falar o que é o Estado, que ele existe para alocar, distribuir e redistribuir recursos financeiros. E matérias entre governos subnacionais para equilíbrio estrutural e estabelecer um quadro de justiça social e econômica, para atender todo mundo, né? Coordenar isso aí, pessoal. Você é essa pedra aqui que vai estar segurando aqui embaixo. Aí vai ter as leis, os contratos, e essas bolinhas aqui, ó, são as empresas terceirizadas, são as escolas, cada um sistema fechado, né? Às vezes nem junto. Você que vai coordenar. Equilíbrio estrutural, manter a estrutura funcionando, dinâmica inerente aos princípios da coordenação. O princípio da coordenação pode até ser que na administração fale sobre isso, mas cada órgão tem sua forma de fazer coordenação, viu? De fazer gestão. Aí você tem essa capacitação aqui, igual eu falei na última aula, o órgão vai ter que te capacitar para ser um gestor público também. Não é de graça, assim, também para o órgão, não chegar lá, a pessoa já pronta. Tem várias capacitações. Você tem que pensar nisso, viu? Agora, para encerrar aqui, esse aqui não era dessa aula, não. Tanto é que é questão da próxima aula, mas eu trouxe para acabar com essa coisa de conceitos. Quem são os autores, né? Os atores que participam das redes? Redes do campo Estado e políticas públicas, redes do campo movimento social e produção e circulação. O rede do campo política pública somos nós. Geralmente, quando a gente é governo federal, tem que mandar dinheiro para o Estado e município. Estado, políticas públicas. Estado e políticas públicas, né? Estado, a gente, de uma forma genérica, né, pessoal? O Estado federal, o sistema federativo, são governo federal, estadual e municipal. A gente se une em redes. É fechado. É uma rede mais pura. São as redes estatais focos da nossa disciplina. Existe para prover infraestrutura de uso comum e intervir como agente da sociedade e mercado. A gente intervém no mercado também. A gente já parou para pensar que quando a gente dá aula, a gente está preparando essas crianças para ir trabalhar? A gente pode estar fiscalizando o mercado de alguma forma. A polícia, né? A polícia existe para proteger a propriedade privada. Você vê que ela está mais no centro. A gente intervém no mercado de várias formas. Podemos entender que as redes de Estado ou política pública são aquelas resultantes da associação de órgãos, aí são vários órgãos, nas diversas instâncias, ou dessas com organizações não estatais, devidamente autorizadas na forma da lei, que funciona como estatal. Eu não sei se nessa matéria vai ter aquela questão de concessões, tem na próxima aula. A gente pode conceder algumas não estatais a trabalhar como estatal, na forma da lei para prestação de serviço público ou descentralização ou terceirizados. O mais comum, pessoal, para não bagunçar, é quando a gente repassa dinheiro para o governo federal, estadual e do estadual para o municipal. É mais a gente fechado mesmo. Esses movimentos sociais, ela só põe aqui que os atores envolvidos são ONGs, organizações populares, associações, sindicatos. É a questão do IDEM, né? O Estado também manda. No ano passado, eu acompanhei repasses do governo federal para instituições de ensino dentro do MEC, só que eram igrejas evangélicas criadas pelo CNPJ e dar aula para os indígenas. É bem polêmico isso, né? Se você quiser estudar mais isso, eu não acho que não vão polemizar isso, não. Eu deixo para vocês aberto fazer o doutorado, o mestrado em desenvolvimento social. Mas então são esses atores. Geralmente a associação, o sindicato é a realidade suas, né? Vocês, superintendência, ou quando vocês estiverem no Ministério da Educação, na secretaria, vocês vão repassar dinheiro para esse pessoal. Que vocês vão acompanhar, analisar a prestação de contas, né? Vocês vão criar a política pública, o que tem que passar, como tem que passar e como tem que prestar contas. Porque tem que ter um certo acordo, viu? Não, não se passa dinheiro sem acordo, sem ninguém assinar algum papel. Ela fala que dentro desses movimentos sociais ainda há aqueles que não assinam papéis, são as redes sociais ou rede pública de cooperação dos movimentos sociais. É bem polêmico isso. Nos anos 80, anos 90, a gente vinha aquele grupo de pais que ia pintar muro de escolas, fazer reuniões. Hoje eles se reúnem no WhatsApp, no futuro agora é o Telegram, né? YouTube está tendo bate-papo também, nós aqui nessa rede social aqui. Então, esse é o futuro.
São pessoas que se unem para resolver problemas, mas pessoas sem CPF, sem CNPJ. Apesar do engajamento voluntário, a mobilização dos entes participantes exige uma ideia força, tem que ter uma ideologia, que os leva a definir um conjunto, objetivo comum a ser realizado, tem que ter uma finalidade, né? E o mínimo de acordo com a prefeitura, igual a Arboriza Moca, vamos plantar pé de manga no meio do canteiro central, não pode. A manga cai, o motociclista passa na manga, escorrega e machuca. Então, tem os grupos, eu não quero entrar muito nisso, eu acho que no mestrado que vocês vão estudar mais isso. No Instagram tem esses grupos aqui todos, viu? Depois vocês procuram Arboriza Moca, Sociedade do Bem Viver, MST, os grupos religiosos, que geralmente entregam marmitex, fazem trabalhos sociais interessantes, né? O Centro de Moscados tem vários grupos religiosos, às vezes até a própria prefeitura dá a refeição já pronta, eles só ajudam a entregar. Então, você vê a prefeitura com grupo social que não tem CNPJ nem nada, né? Não deixa de ser rede, viu? Aí no mestrado de desenvolvimento social vocês estudam isso melhor. Esse é o mais interessante. As redes públicas de cooperação federativa do campo produção e circulação são as empresas. Essa daí que vocês vão fazer a licitação para contratar quando chegar para vocês o refeitório seus. O refeitório do Campus Montes Claros mesmo já terceirizou tudo. Nós fizemos a licitação, já estamos com a empresa, já estamos dando um alimento para nossos alunos e está tudo muito bonito, funcionando, tem terceirizados. Alguns alimentos são pagos, outros são subsidiados, a gente paga, né? E está funcionando muito bem. Essas redes também chamadas de rede de mercado têm características, objetivos e funcionalidades bastante alinhadas à organização do setor produtivo privado. É empresa pública, é privada, quer dizer, privado, CNPJ. Muitas dessas redes recebem delegação do Estado para prestação de serviço. A licitação não deixa de ser uma delegação, né? Nos processos de definição do papel estatal, exemplo importante são as concessões do Estado de rede de energia, ou então se concede, acaba com um órgão público e concede para que ele trabalhe como se fosse público. Agora mesmo tem essa ideia de privatizar a CEMIG, né, vender a CEMIG, porque acho que a Bahia é a Coelba, eles estão fazendo uma comparação. Eu morei na Bahia, a Coelba é péssima, a CEMIG dá 1 milhão a sério. Espero que quando privatizar não fique ruim. Rede de mercado ou rede de cooperação no campo produção e circulação, aquele resultante de ligações entre organizações para associação no plano mercado lógico, para articulação de processos produtivos e para integração de conhecimentos e competências, com vista à inovação tecnológica e competitividade. Vocês têm que tomar muito cuidado com terceirizações, têm que saber com que empresas mexem. As pessoas acreditam, já tem pesquisa que mostra que existe mais corrupção nas empresas do que nos órgãos públicos. Se você não fiscalizar, se você pedir um papel higiênico dupla face, eles vão entregar uma face, e aí não entregou. Sabe aquele detergente aguado? Você põe lá detergente, eles entregam o detergente aguado. Eles entregam o detergente aguado. Então, tem que fiscalizar muito, é por isso que rede de cooperação não é uma mágica. Ah, vamos privatizar e resolver, vamos para casa. Não é, não. Aí começa o problema, você vai ter que fiscalizar isso. Funciona, o Instituto Federal tem uma funcionalidade muito boa com os terceirizados da limpeza, mas o salário deles é muito pouco, nem sempre tem um EPI, você tem que estar sempre olhando, é uma rotatividade de gente muito grande. Então, eu falar que as redes públicas de cooperação, produção e circulação é uma mágica, funciona, tem que tomar muito cuidado. O que eu ouvi com a Coelba, na Bahia, e tem muitas empresas que estão entregando as suas concessões, que não estão mais conseguindo manter. Transporte público, a gente vê como é que é precarizado. O transporte público em Montes Claros é péssimo. Eu nunca andaria de ônibus em Montes Claros. Será que o transporte público é privado, né? O público é só um nome. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que fiscalizar bem. A nossa geração ainda falha, a gente tem expectativa com vocês. Hoje em dia, a gente é um fracasso total. Mas tem coisa muito boa também nas terceirizações, né? Nas privatizações. A gente tem celular funcionando bem, cheio de tecnologia. Será que a Telemig aguentaria fazer o que a antiga Telemig, o que a TIM, o que a Oi, o que a Claro fez? Isso tem que ser pesquisado, eu não tenho essa resposta, né? Não tenho essa resposta. Aí eu deixei a questão, vou fazer a questão e encerrar a aula. Falar a questão, né? Qual o exemplo na sua cidade de uma rede de cooperação? Presta atenção nisso, viu? Como ela funciona? Leia o exemplo dos colegas e discuta. O que eu quero falar aí, pessoal, se você tem experiência com redes.
vocês vão ver que a maior parte de vocês mexe com caixa escolar. Então, se você tiver outra experiência além de caixa escolar, se você já trabalhou no IDENE, se você já trabalhou no SUS, o que mais? São tanto tipo de rede, né? Põe lá a experiência sua. Quem trabalha no Instituto Federal, tem alguém no Instituto Federal aí? As redes são os terceirizados, viu? Quem está na reitoria, as redes são os campos também. Interessante, né? Aí na questão lá, você reassiste essa aula, lê de novo o slide e responde. Eu vou estar esperando vocês, eu vou estar lá discutindo uma ou outra coisa. Acho que geralmente é o tutor que discute lá, né? Mas eu dou uma olhadinha, ajudo vocês. O fórum é a continuação da aula. A aula está acabando, tem 10 minutos, dá para tirar as dúvidas, mas a gente continua tirando as dúvidas lá, viu? Quem não participa é muito complicado, a não participação de vocês. Se é a continuação da aula lá, então vocês não estão tendo aula. Tem que ir lá participar, viu? Nesse momento, esse último slide, a gente encerra 10 minutos para responder dúvidas. O tutor está online, Alessandro? Sim, professor. 10 minutos é suficiente, até menos, se for. Ou mais, eu posso ficar um pouco. Tem dúvida? O que vocês têm? Deixa eu ver o fórum, como é que está aqui. Tem perguntas? Lista de presença. Vocês viram que eu coloquei muitas palavras-chave, né? Eu acho que o mais importante é vocês observarem a palavra-chave para as provas. Eu vou cobrar mais aqui. Equalização, o que é coordenar? É equalizar. Para que serve o Estado? Alocar, distribuir, redistribuir recursos. E vocês conseguem já ser coordenador? Se eu botar vocês na chefia lá, vocês dão conta? Vocês estão sendo treinados para isso inicialmente, né? Obrigado pela aula. Acho que é suficiente. Quer continuar lá no fórum? Como que vai ser? Bom, professor Marcos, eu acho que a abordagem foi bem objetiva, né? O pessoal, acho que a partir da sua explanação aí e dos slides, dá uma noção muito boa dessa questão das redes, né? Como é que se formam as redes, esses problemas que existem e também as soluções que surgem a partir da formação das redes, né? Então, é algo também que a gente consegue visualizar. Em todo município tem algum tipo de rede que fornece, que é formada para fornecer esses serviços públicos, né, que a gente utiliza. Então, acho que é algo bem do dia a dia de todo mundo, né? Então, acho que é bem esclarecedor isso aí. Certo. É o que vocês têm que observar, mas a cooperação acima de competição. Deixa eu ver o que mais. Sim, é Eu acho que. realmente. Uhum. Hoje Mas a gente vê muito essa questão da competição, e você comentando no Instituto, às vezes a gente participa de editais concorrendo com outras instituições para para conseguir ofertar recurso. conseguir recursos para ofertar determinados tipos de curso, A né? gente teve 4 anos aí bem difíceis, quiseram colocar o para nós o futuro, sei que ainda bem que não passou, mas igual o Campos Montes Claros, o diretor nosso tem que ficar indo atrás do deputado, tem que conseguir parcerias, isso é tão desgastante. Eu espero que a gente consiga ter algo mais coordenado, que o Estado manda para a gente resolve, ou a gente capta dinheiro de alguma coisa, começa a vender coisa, eu não sei nem o que o Campos Januário vende coisas, né? Eles têm uma cooperativa, e não é suficiente para manter o campus ainda. É igual eu falei, a história está sendo feita, né? Eu espero que melhore. Não está muito bom entre nós mesmos, tem muita competição. Eu acho que o ideal é a gente competir para melhorar o sistema, para criar algo e depois parar de competir, depois cooperar. Isso. Um exemplo prático dessa situação, dessas redes cooperativas, é o nosso próprio curso aqui. Quer dizer, ele é oriundo de uma parceria do Estado com o Instituto Federal do Norte de Minas. O Instituto foi contratado para ofertar o curso para os servidores do Estado. De fato, foi até Um pago, né? exemplo prático dessas redes aí que são formadas com objetivo específico, tá? Tá. Alguém tá o Márcio está comentando exatamente isso, né? No trilha de futuro, teve uma licitação e competição de instituições, exatamente o que eu estava falando. A gente participa de um processo licitatório onde a instituição apresenta a sua proposta, tem todo um credenciamento licitatório de
habilitação jurídica e fiscal e etc., para a gente poder ofertar o curso e concorre com N instituições. Então, assim, é algo bem dentro do que a gente está discutindo aqui. O que eu fico mais preocupado é isso, porque agora mudou as leis de licitação, né? Então, Sim, o órgão seu vai ter que dar, o Márcio, mais capacitação para você. Está mudando muita coisa e não pode errar, né? O contato tem que vir certinho, porque senão daqui a pouco tá a pessoa levando alunos sem estar o cinto no ônibus lá, igual a colega falou, e colocando as pessoas em risco e dando alimentação ruim. A ideia nossa é que o Estado acabe com esse negócio de arroz com frango, tem que ser uma refeição balanceada. E vocês que vão estar na frente disso aí, né? Correto? Massa. O mestrado, infelizmente, o Estado parece que não paga. Eu não sei nem se tem afastamento. Vocês continuam estudando isso aqui em desenvolvimento social. Quem gostou dessa matéria, e é só o Unimontes que tá ofertando isso aí. Eu sugiro que vocês aproveitem essa era nova, essa era do governo Lula aí, que vai ter uma época de vacas gordas. Tentem concurso. O Instituto Federal você pode se consegue afastar com salário, né? E ele desenvolve. Eu acho que a pessoa com mestrado ele tem. Aí agora há dinheiro para além do arroz e frango. Muito bem, Sérgio. E eu espero que vocês consigam terceirizar o restaurante seus e que as pessoas façam uma refeição lá, né? Criam um serviço público com qualidade. Você faz... professor, só contribuindo aí nesse projeto Trilhas Educativas, que é dentro dessa especialização que a gente está oferecendo, agora, na versão 2023, tem vários cursos de mestrado ofertados, está em credenciamento para ofertar para os servidores, sabe? Então, assim, começou no ano passado, teve essa oferta de pós-graduação e alguns Assim, mestrados. E agora eles estão ampliando, a gente tem que, quer dizer, vai ter que, naturalmente, tem instituições que concorram à oferta desse mestrado para os servidores, mas é algo bastante interessante, sabe? Ainda que eu já trabalhei no Estado, ainda que tenha uma dificuldade para afastamento, esse tipo de coisa, mas já é um primeiro passo de ter esse, essa oferta de pós-graduação, de mestrado, na época que o servidor não tinha absolutamente nada. Sérgio, vocês estão... Eu acho difícil esse negócio de terceirização passar. Foi coisa da política, né? Mas vocês têm que ter uma capacitação muito grande para isso. Não sei. Aí você tem que comprar o arroz, tem que comprar tudo e depois prestar conta. É trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Eu acho trabalhoso prestar conta dessas coisas. É bom quando vem uma empresa, ela já traz tudo, ela mesmo faz e resolve. O Instituto Federal é isso. A gente contrata a empresa, ela só dá o prato de comida, como que foi feito. A gente fiscaliza para não ver se não está sujo, né? Essas coisas. A qualidade da comida. Mas ela dá o serviço como está no contrato. Comprar arroz, a gente não compra essas coisas, não. É muita loucura, muita coisa. Cada item, né? Que você tem que comprar e depois prestar conta. Isso é passado. Então, é isso que é racionalização, né? Da terceirização, é racionalizar, é melhorar o serviço, deixar ele mais tranquilo. Racionalização do serviço público. Fazer mestrado sem afastar não tem como, viu? Eu fiz o meu, eu estou indo para um doutorado, não sei como é que vocês vão fazer, não, mas aí vocês discutem isso com mais tempo, né? Para quem tem 2 cargos fica complicado. Algo mais? Se você quiser encerrar, porque já deu o horário também, praticamente daqui 3 minutos, é Ok, suficiente. não, tranquilo, acho que a gente já pode ir para o encerramento. Alguém levantou a mão, Isso. a gente Não, responde. pode ficar à vontade. Pode falar, Eunice. Boa noite, professor. Não, é só um comentário, assim, né, da preocupação que fica quando você coloca, por exemplo, né, dessa questão da terceirização da alimentação escolar, né? E conforme você mesmo havia falado, essa questão, às vezes, né, da qualidade do serviço terceirizado, né? Porque na aquisição dos produtos, a gente já tem que ficar em cima, assim, por exemplo, né? Você recebe um arroz, né? Recebe um outro produto e a gente tem que ficar ali. Mas aí a gente consegue visualizar a qualidade do produto. E às vezes a gente tem que chamar o fornecedor e dizer para ele, né, que não foi aquele tipo de produto, né, que tem que melhorar a qualidade. E aí a questão assim, bom, se a gente recebe já pronto,
né, também fica essa questão, né? Não, Então, mas não é assim, não. Aí faz dentro da escola. A gente tem nutricionista do instituto que fiscaliza e o nutricionista da empresa. aham. Então, a Pois é. comida ela é novinha mesmo, é arroz integral, é coisa assim, não é bem, não é. Eu não sei como é que você olha, porque você não é nutricionista também, como é que você vai fazer? O nutricionista que vai saber a qualidade. Não, na verdade, assim, a gente recebe um cardápio, né? Tem a nutricionista na SRE que ajuda, né? Que monta o cardápio, né? E faz um Mas certo a acompanhamento. empresa tem que ter um nutricionista também, todo dia. Aí É, terceiriza, num primeiro momento, terceiriza, em alguns momentos escondido, sem falar o dia. A nutricionista da SRE vai lá na escola, olha, ó, tá bom não. e faz esse monitoramento, né? A, É, a empresa tem que ter nutricionista. aham. Eu espero Mas que dê é isso. certo. Sinceramente, eu estou vendo que o Estado não está dando conta de fazer o que a gente faz, não, mas estou esperando que dê certo, né? Vocês sofrem Mas é muito. isso, assim, nas escolas o que tem acontecido é isso. Aí, como a gente faz a licitação, né, faz a relação dos produtos, descreve lá né, as especificação, que para colocar um pouco, né, da questão da qualidade, e aí É, no dia a dia de receber, a gente tem que receber e tem que conferir tudo direitinho, senão as empresas realmente, assim, eles pois vão é. cada dia mais, né, caindo a qualidade do produto que entrega. Tem mais corrupção nas empresas do que nos órgãos públicos. Se você não olhar, eles roubam mesmo. Dá coisa de quinta categoria. Isso mesmo. Quem é o próximo? Outra pessoa levantou a mão. Bom, se não falar, a gente encerra. Pode encerrar, viu, tutor? Eu acho que é suficiente. Ok, boa noite a todos aí. Boa noite. Espero você lá no fórum, viu? Oi? Espero vocês lá no fórum, Isso pessoal. aí. Titor, todo mundo lá. Boa noite. Tranquilo, então, Marcos, boa noite a todos, tá? Esperamos, como o professor Marcos falou, a participação lá no fórum, Sim. nas atividades, e aguardamos todos aí para a próxima aula na próxima semana, ok? Boa noite. Boa noite, Tchau. abraço a todos.